a gente tem uma responsabilidade histórica com as próximas gerações que tá muito dada. A gente sabe que a tendência desses populistas de extrema-direita é aprofundar o fechamento de regime. A gente tem que realmente fazer resistência mesmo a essa questão, porque as consequências não são reversíveis e são muito graves para quem está na ponta e para quem está, inclusive, eu acho que esse é o ponto principal. Tem que entender que tudo tá pode piorar. Um próximo governo Bolsonaro... Porque um próximo governo Bolsonaro, ele chega muito mais empoderado. Sim. Porque, nossa, mesmo com a popularidade baixa, a gente se reelege e tudo mais. E ele chega muito mais próximo do que a gente está vendo na Hungria e na Índia. E aí, assim, existem fases superiores do fascismo. E a gente precisa entender que o Brasil ainda não está lá. Isso que eu ia perguntar para vocês. O governo Bolsonaro, você acha que já é um governo fascista ou... Como que você vê, assim, vocês veem? Ele tem uma estrutura ideológica que é fascista, né? Todos os valores são fascistas, sim, mas o bolsonarismo, ele ainda não atingiu uma parte de ferramenta prática de violência do fascismo, porque além de ter um monopólio da violência com o Estado, né, com o Exército, com polícia e tudo mais, não atingiu isso em termos de como a população opera. E organização também, né? Mas, por exemplo, diferente do que você, tipo, acontece na Índia, que são grupos de WhatsApp... na lógica ideológica lá do Modi, que são os grupos hindus, que se organizam para chegar numa comunidade e tacar fogo em tudo e estuprar as mulheres. Mas ele tá tentando, né? A gente viu essa questão da flexibilização de armas nesses últimos anos, vem nesse sentido. E a gente já tem visto, inclusive, como isso se reflete em relação à violência doméstica. Sim. Principalmente na pandemia, né? Em que a gente teve um aumento arrasador disso. Então, eu acho que a tendência de um segundo regime é de aprofundamento disso. Para além de outras questões que a gente já verificou também, né? Aparelhamento das instituições, ele realmente tem essa guerra que ele abriu contra o Supremo. Existem vários sintomas de que a tendência, com apoio popular, é aprofundamento do regime. Na Hungria, a gente está vendo isso bastante forte, né? O Erdogan, com a segunda eleição dele, ele tá indo com apoio popular pra aprofundar as paradas. Tipo assim, o Orbán... O Orbán, Erdogan na Turquia, que também é outro safado. Que também é outro safado. É isso. Orbán, é que tem mas o Orbán usando muito do pânico em relação a questões LGBT. Então, inclusive, ele foi, né, agora, bem próximo, não sei se foi perto do primeiro turno, depois de visitar a Rússia, né? Não vamos nem entrar nesse mérito, no meio dessa questão geopolítica, que é uma desgraça que a gente, assim, não tem nada a ver com isso, se possível, nada, não temos que ter mesmo. Ele vai lá se meter e ele visita a Hungria logo depois. Olha aí. E o Orbán dando discurso, falando que ele se identifica muitíssimo com o governo brasileiro. E é que muito doido, porque às vezes a gente fala de outros países, a galera, o Brasil cai nos pedaços, vocês falando de conjuntura internacional. Gente, acorda pra vida. Não existe uma bolha de um país, o que acontece no Brasil. Às vezes eu fico meio puta porque rola tipo um umbiguismo. Tipo, tudo que é pior tá acontecendo no Brasil. Não é. Tá foda, mas tudo pode piorar e já existem modelos em outras partes do mundo. E o Bolsonaro, ele é chave nisso aí.